Charles, boa noite. Uma Boa honra noite. ter você aqui nesse episódio. O objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre sua imigração, sobre sua trajetória, mas antes de falar sobre isso tudo, né, a gente acredita que a imigração digna da honra de ter um convidado especial como você. Então, a gente não poderia começar esse podcast de outra maneira. Olhando para sua trajetória, Charles, o que você vê assim que seriam os seus ingredientes para você ser um imigrante de sucesso? E por que você acha que você foi convidado para esse podcast, em Minas Gerais? Muito legal. Velho, não, você é generoso demais. Muito obrigado a você pela honra, né, de estar com você conversando hoje. E desejo muito sucesso no seu podcast, para começar. Bicho, imigrante de sucesso, assim, a vida de imigrante, vou começar pelo final. Eu acho que eu tô aqui hoje porque você também é um imigrante que está tentando o sucesso, digamos assim, né, fora do seu país. Então, por que eu digo isso? Porque tem algumas definições de sucesso, né? Uma que eu gosto muito é de um físico chamado Barabasi. Ele diz que sucesso é como os seus pares te avaliam. Então, por exemplo, se você é um cientista de dados de sucesso, é quando um outro cientista de dados olha o seu trabalho e vê que você está fazendo bem e gosta. Você tem sucesso. No nosso caso aqui, você pode considerar que eu tenho sucesso, eu posso considerar que você tem sucesso como imigrante, porque a gente é imigrante. E a gente se sabe, né, digamos, o contexto da vida de cada um e avalia que o outro está indo bem. E aí tem só para finalizar um pouco o contexto de Barabasi, ele diferencia isso de fama. Fama é como quem não são seus pares te avaliam. Então, se alguém que não é um imigrante visse a gente e achasse que a gente é um imigrante de sucesso, a gente era famoso. Ou se um cientista de dados, a mesma coisa, né? Se alguém que não é do mundo da ciência de dados avalia que o outro é muito bom, essa pessoa é famosa. Então, esse conceito do Barabasi eu gosto de usar, e eu acho que por isso pode ser que eu esteja aqui, porque você também é um imigrante que está lutando para vencer, né, para tocar a vida adiante no exterior, né? E respondendo agora o princípio de sua pergunta, né, a vida de imigrante, eu acho que o mais difícil da vida de imigrante é porque a gente constrói algo do zero. E se você imigra muitas vezes, você começa do zero cada vez. É certo que a gente tem mais redes de contato do que tinha antes e tal, mas economicamente a gente vai à falência, a gente começa a casa, o lugar que a gente vai morar, começa do zero, as amizades das crianças que a gente tenha eventualmente filhos, começa do zero. Então, com isso em mente, eu diria que não é o segredo, mas a única maneira de um imigrante sobreviver ou crescer é tendo muita resiliência, que vão bater, não necessariamente uma pessoa ou uma instituição, mas a situação, né? Vai bater, vai te prejudicar, vai ser mais difícil, você vai ter que tocar adiante. Você vai ficar doente, sua família não está perto, você vai ter que tocar adiante. Coisas vão acontecer longe, você vai querer estar lá, e você vai ter que tocar adiante. Então, eu acho que vai por aí. Excelente, Charles. Concordo com tudo que você falou. E é interessante porque eu acredito que para muitas pessoas sucesso pode ser fama, né? Então a gente vê também que o sucesso acaba sendo uma medida um pouco relativa de cada um e é essa diversidade que a gente busca ter aqui no nosso podcast. Bem bacana. Charles, uma primeira pergunta, então, já que você mencionou aí alguns países, por que você migrou para a Espanha pela segunda vez? Pela segunda vez, isso é sabido. Pela segunda vez foi, acho que para explicar, eu tenho que falar onde eu estava antes, né? Antes eu estava na Suíça. E eu estava na Suíça num contexto em que eu e minha mulher já tinha 2 filhas, uma de 6 anos e uma de 10 meses. E a nossa filha de 6 anos estava na escola. Pronto, isso é o contexto. E o que eu percebi, a gente percebeu, é que as mesmas diferenças culturais que eu enfrentava no trabalho e que me incomodavam, minha filha estava começando a enfrentar na escola e não estava se sentindo bem, não estava à vontade. E aí quando a gente viu que tinha um padrão, o padrão, assim, eu não chamo isso nem de racismo, nem de preconceito, eu chamo de diferenças culturais mesmo, assim. A maioria das pessoas na Suíça, que a gente conheceu, que a gente conviveu, são mais distantes, são mais, né, cada um no seu quadrado, follow the rules, né? Siga as regras, não invente muito. E é algo que eu enfrentei no meu trabalho a gente morou lá 6 anos, 5 anos, quase 6. Então eu enfrentei no meu trabalho durante muito tempo, mas quando minha filha começou a enfrentar isso na escola, aí a gente viu que não era uma exceção e que a gente não queria ter crianças desse jeito. Então começamos a buscar opções fora da Suíça. Não fomos, assim,
A gente não falou só Espanha. A Espanha estava entre os países, mas a gente tentou na Inglaterra, a gente tentou na França, a gente tentou na Alemanha, a gente tentou na Austrália, não tentou no Brasil nessa época. E acabou saindo na Espanha, e a gente já tinha uma rede de contatos aqui, então foi, assim, perfeito para a gente se mudar. Excelente. Então, uma coisa interessante é que você já tinha uma rede de contatos e isso, com certeza, facilitou a sua ida para a Espanha, né? Então, Exato. você começou do 0,5, vamos dizer assim. Foi por isso que eu disse assim, eu falei, economicamente, estruturalmente, você começa do zero, porque tudo que a gente tinha na Suíça, a gente deixou lá. A gente vendeu, barato, a gente perde muito dinheiro. Se a gente quiser trazer coisas, a gente perde dinheiro trazendo. Se a gente quiser vender coisas, a gente perde dinheiro porque vende barato. Se a gente quiser encerrar um contrato de aluguel, geralmente você encerra na metade do caminho e tem que pagar multa. Então você perde muito dinheiro, muito dinheiro. E aí que começa de novo, né? Buscar, enfim, construir a vida, como você bem sabe. Mas as redes, isso sim, a gente pode ir acumulando. Como hoje eu tenho uma rede na Suíça ainda, né? Tenho rede no Brasil. E aí, talvez para mostrar o cenário todo, né? Eu saio do Brasil pela primeira vez em 2009 para fazer meu doutorado na Espanha, onde eu moro hoje, em Maiorca. Naquela época a gente veio para Maiorca. Eu vim primeiro, minha então namorada ficou no Brasil, eu vi como era, falou, é legal, vamos, a gente se casou, voltei para o Brasil, a gente se casou e voltamos juntos. E ela fez o doutorado dela também, e quando acabamos o doutorado, quando eu acabei o doutorado, ela ainda estava no dela, mas podia fazer à distância, a Espanha estava em crise muito, muito forte, né, em 2012, e aí a gente abriu o leque, tentou em vários lugares, saiu Suíça, que eu não conhecia, não sabia nada da Suíça, só conhecia o chocolate suíço, e nada mais, não sabia nem que falava alemão, e o lugar que a gente foi falava alemão, Lucerna. Fomos lá, vivemos 5 anos e depois voltamos pro Brasil. Mas quando voltamos para o Brasil, isso era 2017. E aí, quem conhece um pouco do Brasil e lembra como era 2017. 2017 não havia emprego para Zé ninguém. Assim, a gente passou o ano inteiro de 2017 no Brasil procurando trabalho. Nem eu nem minha esposa conseguimos. Com doutorado, eu já tinha 2 pós-docs nas costas, falando idioma, programando, fazendo escambau, e não rolava. Era só bico aqui, bico ali, né, como MEI. Aí quando chegou 2018, a gente viu que o cenário ia piorar, aí eu falei, rapaz, vamos sair daqui. E aconteceu isso, realmente piorou. E em 2018 a gente voltou para a Suíça, mas esperando encontrar uma Suíça que era ruim para mim como trabalhador, mas não tão ruim para minha família. Mas quando minha filha começou na escola, a gente viu que, como eu falei, né, que não era só para mim, e aí a gente decidiu voltar para a Espanha, onde já tinha essa rede, né? Excelente, excelente. E na Espanha, como é que você sentiu, primeiro destacar, né, antes disso, primeiro destacar a importância de você ter tido uma oportunidade educacional, né, de você ter testado o país com, possivelmente, um visto de estudante, com uma abertura por parte das universidades, o quão isso é importante, né, para a vida das pessoas, esse intercâmbio educacional e cultural, até para você poder ter ido para a Espanha com uma maior maturidade e entendimento sobre a cultura daquele lugar, né? Mas mesmo com essa maturidade, como é que você viu, assim, a sua imigração na Espanha, em Maiorca, do ponto de vista cultural e social? Você acha que eles foram receptivos com você e sua família? Tiveram dificuldades nesse caminho? Você fala dessa segunda vez ou da primeira vez, né? Das duas. Das Eu duas, acho que né? da primeira o choque deve ter sido maior, né? Vamos dizer assim. Na segunda você já sabia um pouco o que te esperava ou não. As experiências são diferentes. E eu tenho uma hipótese de por que são diferentes. Em 2009, quando a gente chegou, eu vim para estudar, né? Estudar um doutorado com uma bolsa espanhola. Isso é importante falar. E uma anedota que resume bem, eu senti, né, naquele momento, quando eu cheguei, eu tinha que assinar o contrato e fui para o centro de pesquisa. E o centro de pesquisa disse, ok, para assinar o contrato, você precisa de um número de seguridade social. Vá na agência tal e peça o número de seguridade social. Eu fui. Na agência tal, uma senhora me falou, não, você não tem direito à Seguridade Social. Estudante não tem direito à Seguridade Social. Eu falei, não, mas o pessoal falou para eu vir por causa do contrato. Não, não. Primeiro assine o contrato, depois você vem e eu te dou o número. Aí eu fiquei nessa, fui pro instituto falar, primeiro o número, depois o contrato. Aqui, primeiro o contrato, depois o número. Eu desesperei, né? Aí isso foi um dia inteiro, para lá e para cá e nada. Aí no dia seguinte eu voltei lá e uma outra pessoa me atendeu. Eu falei, moça, por favor, eu preciso do número da Seguridade Social. Ela falou, eu acho que pode fazer sim. A outra senhora que tinha me atendido no dia anterior estava lá atrás e gritou, eu lhe falei ontem, você não tem direito ao número de seguridade social.
voltei com o rabo entre as pernas. Eu cheguei no trabalho e falei, pessoal, eu não sei o que fazer mais, a moça não quer me dar. Ela hoje veio brigar com a outra porque queria me dar. E aí alguém falou assim, Charles, tem uma outra oficina, né? Uma outra sede da Seguridade Social na cidade. É bem pequena, vai lá e vê. Cheguei nessa outra oficina, em 5 minutos eu tinha um número da Seguridade Social na minha mão. E aí pude assinar contrato e tal. Então, essa foi a primeira vez. Eu era estudante, eu não tinha nenhuma rede, eu não conhecia as regras, não conhecia as leis, não conhecia os direitos. Então, a pessoa fazia o que queria comigo. Essa moça fez o que quis comigo, pelo motivo que ela tivesse. A segunda vez que foi agora, tem várias diferenças. A primeira delas, eu tinha uma filha espanhola. Então, tendo uma filha espanhola, meu visto e meu processo é todo diferente. O que eu comecei aqui foi uma coisa que eles chamam de arraigo familiar, que é, damos um visto para um estrangeiro com filha espanhola, para que a filha espanhola não viva sozinha no país, porque ela tem direito de viver no país, basicamente isso. Então, o trâmite foi muito mais suave, não teve problema nenhum, eu consegui fazer tudo que eu quis, ganhei meu vistozinho de 5 anos, e durante esse período, eu me candidatei à nacionalidade e adquiri a nacionalidade, né? A nacionalidade espanhola, e também é outra mudança. Assim, a gente vai ganhando direitos, então é estrutural, eu diria, e não é explícito, não é um racismo explícito, não é um preconceito explícito, mas tá ali. Aquela senhora não quis me dar o número, pelo motivo que ela tivesse. A outra moça me deu, então também é individual. E uma coisa que sempre me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, sempre, até hoje me chama. Quando duas pessoas conversam e não se conhecem, é muito fácil que uma das primeiras perguntas seja de onde você é, né? No Brasil, eu nunca perguntei de onde uma pessoa era, mesmo sabendo que não era da minha cidade de Feira de Santana. Tava nem aí para de onde ela era. E aqui importa muito de onde você é. Então, mesmo dentro da Europa, mesmo dentro da Espanha, até dentro de Maiorca, assim, de onde você é? Se é de Palma ou de sei lá onde, né? De Alcúdia. Então, também é uma coisa implícita. De onde você é importa. Né? Vou só pegar um gancho nisso que você falou de onde você é, porque eu vivo situações bem interessantes na rua e eu tive no Marrocos no último Natal. E é impressionante, porque todos os comerciantes me paravam e falavam assim, olha, de onde você é? Aí ele falava assim, olha, a sua esposa eu sei que é brasileira, mas você eu dava 100% de Marrocos. Tipo, árabe total. E é um fenótipo que eu tenho e me acompanha. A pessoa bate o olho. No avião é muito comum perguntar, você fala português? Porque acham que eu sou não assume, de fora, né? não sou brasileiro. Acho que é uma das últimas nacionalidades que deve passar até eu abrir a boca. Né? Mas, enfim, bem interessante isso que você mencionou, Charles, principalmente no que toca a conhecimento. Né? Hoje eu vejo muitas pessoas sair do Brasil sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de pesquisa, pessoas que querem entrar em Portugal com 500, 200 euros, por falácia de Instagram, e enfim, imagino que na Espanha também deva ter muito isso, né? Não, tem na vida de imigrante tem, né? Assim, vamos lembrar, eu vim para a Espanha a primeira vez em 2009. Eu vim ter WhatsApp em 2016, 17, sei lá, assim. Instagram até hoje eu não uso direito, não uso. Então, assim, realmente, eu vim na ignorância completa naquela época, né? E econômica principalmente. Isso aí que você falou dos 200 euros, putz, tem isso da ignorância, né? A gente hoje, como tem informação em todo lugar, não sei o quê, pode se dedicar e procurar um pouco mais? Pode. Tem isso, mas também tem o outro lado, né? Eu não sei como, pelo menos eu sempre viajei, tinha uma oportunidade no outro lugar. Então, eu tinha alguém que se comprometia a me contratar, que me oferecia um trabalho, me oferecia um estudo, alguma coisa. E essa instituição, essa pessoa tem informações. Então, se a gente for pensar no mundo ideal, essa pessoa tem que te dar informações, né? Mas como não vivemos no mundo ideal, então você tem que pedir informações a esse empregador, a essa instituição que vai te acolher, né? E uma das informações é essa de custo de vida, de regras do país e tal. Eu passei por uma situação com Portugal em 2017. Em 2017 a gente foi para o Brasil por acidente de percurso. Por quê? Eu estava na Suíça, meu contrato de pós-doc ia se encerrar, e imigrante que mora no estrangeiro, com contratos de tempo permanente, a gente dura enquanto dura o contrato. Quando acaba o contrato, tem que buscar um outro, senão você fica impedido, de certa forma, de morar no país legalmente, né? Então, a gente sempre vai caçando. E eu, quando começou a acabar meu contrato, chegou perto de acabar, comecei a buscar opções de trabalho na Suíça e em outros lugares, porque se não rolasse, o que é que eu fazia? Também por desconhecimento, eu não sabia que eu teria direito a seguro-desemprego na Suíça. Eu teria, não sabia, mas enfim. E surgiu uma oportunidade em Portugal, mês de junho, meu contrato terminava em dezembro.
Maravilha, te dou um pós-doc em Portugal. Venha, vou. Quando é que eu vou? Posso ir em janeiro? Pode, beleza. E aí me passaram uma lista de documentos para eu recolher e ir para Portugal, para assinar o contrato e começar a trabalhar. Passei vários meses, porque eram documentos de meu doutorado, que eu tinha feito já há anos e não sei o que lá. Passei vários meses recolhendo documentos. Em novembro eu tinha os documentos, marquei com meus chefes, em dezembro fui para Portugal para assinar o contrato, para dar os documentos, e em janeiro, depois de passar o Natal no Brasil, ir para Portugal. Cheguei lá, entreguei os documentos, a senhora da administração da universidade olhou todos e falou assim, ótimo, e onde está o seu passaporte europeu? Eu falei, não tenho passaporte europeu, sou brasileiro. Ela, não, eu sei que você é brasileiro, mas você também é europeu, não é? Eu falei, não, moça, eu sou só brasileiro. Ela, então os documentos que a gente precisa não são esses, são esses. E naquele momento ela me entregou os documentos que eu tinha que entregar. Em dezembro, eu falei, moça, por favor, não brinque, pelo amor de Deus. Eu tinha pedido demissão na Suíça, eu tinha entregue a casa na Suíça, eu estava com a mudança, eu já tinha contratado um caminhão de mudança para levar as coisas para Portugal e tive que mudar os planos. Minha mulher já estava no Brasil porque ela foi para passar Natal e voltar para Portugal. Eu tive que mudar os planos, fui para o Brasil, fiquei de lá tramitando o visto. O visto não saiu no prazo e tinha um prazo para assumir a vaga, que era março. Em 3 meses não saiu o visto. Ficamos no Brasil. Falei, então ó, vamos fazer bico aqui, porque por isso que eu falo que a gente vai à falência. Porque acontecem essas coisas. Então a gente tinha juntado dinheiro na Suíça, que massa, vamos começar a vida bem em Portugal. Pô, 3 meses no Brasil, foi embora a grana e aí bico, para sobreviver. Hoje em dia, se eu emigro novamente, como eu emigrei da última vez, eu perguntei, eu enchi o saco do empregador. Como é isso? Por que eu tenho direito a isso? E ainda assim, me disseram que o meu salário era bom, eu cheguei aqui e não era tão bom. Assim, era o salário que tinham me dito, mas o custo de vida era muito mais alto do que eles pensavam que seria, digamos assim. Sim, mas é isso. Tem um site muito interessante chamado Nomad List. Hoje em dia acho que é Nomads, o nome do site, que fala exatamente sobre isso, sobre o custo de vida da cidade, sobre qualidade de Wi-Fi, sobre a temperatura. Tem até alguns índices interessantes, que é índice de quão amigáveis as pessoas são, isso tudo alimentado pelos próprios nômades. Eu acho que ter uma base de dados dessa para países e pessoas que não conhecem sobre a realidade, seria essencial, né? E exatamente isso que você falou, você falar com o empregador, falar com a pessoa que está tentando te trazer para o país dela, é essencial, porque também é do interesse dela que você vá e que você fique bem, não é? Que você desempenhe suas atividades na totalidade. Charles, excelente. Com relação à imigração em si, você acha que mudou algo na sua vida? E se mudou, o que seria, assim, o grande destaque que você daria para a mudança na sua vida? Eu sou brasileiro, vivi no Brasil, na Bahia, né, a vida toda. Então, a mudança mais importante é segurança. A primeira mudança é poder andar à noite em qualquer lugar, fazendo o que você quiser. Inclusive, falando no celular, que no Brasil parece que é crime, né, falar no celular à noite, na rua. Essa é a primeira. E é uma mudança, a palavra mindset, né, que a galera não gosta, mas muda sua mentalidade, sua forma de ver o mundo quando você está seguro, quando você se sente seguro, é outra. E se você tem filhas e filhos, mas eu tenho 3 filhas, é como se fosse uma necessidade básica. Sentir-se seguro é uma necessidade básica. E aqui eu tenho ela satisfeita, e no Brasil, não. Nem tinha e continuo não tendo quando vou visitar. Então, essa é a primeira. E eu diria até a única que importa, porque, bonito, Brasil tem lugar bonito, aqui tem lugar bonito. Ganhar dinheiro, no Brasil, eu diria que eu ganharia mais dinheiro, porque como cientista de dados no Brasil, eu vejo salários que são maiores em termos absolutos que o que eu ganho aqui. Conforto, tem como ter vida confortável no Brasil se você tem dinheiro. Numa redoma, quase sempre, né? Dentro de uma redoma. Mas segurança, eu não vejo como. Sim, talvez ali em lugares mais para o sul do país, não é? Com a vida um pouco mais restrita, Curitiba. E ainda assim, dizem que Curitiba é perigoso, então eu acho que essa é uma questão que o Brasil ainda precisa melhorar muito, né? E várias pessoas já me falaram, Marcelo, deve ter muito dinheiro aí, né, para você deixar a família, deixar tudo para trás. E eu falo, cara, segurança, quando você vive, quando você vê a diferença, aí você entende, fala, não, é por isso que tem muita gente migrando para a Europa. Por isso, Portugal, mas Portugal não é um lugar de ganhar dinheiro. Cara, tudo depende. A gente não pode nunca generalizar a história, porque cada um tem sua própria história, né? E a sua perspectiva também. Então, essas coisas como liberdade e segurança, eu acho que também entram nos ingredientes de
de um imigrante de sucesso, porque é um upgrade que você dá na sua vida que você não teria em outro lugar, não é? E mais do que isso, Charles, eu vejo muitas pessoas hoje colocando a culpa disso, e de uma certa forma, com 100% de razão, no poder público, não é? Como se o poder público tivesse todas as opções disponíveis para resolver esse problema, que é um problema que é de anos, né? É um problema de formação de comunidades, é um problema de formação da marginalidade. Então, é um problema de educação também, é um problema muito complexo que não tem uma resolução imediata. A resolução é uma resolução paulatina, uma resolução contínua, não é? São medidas que têm que ser tomadas. E muitas pessoas reclamam, mas elas acabam se esquecendo que elas também têm o poder de impactar um pouco a própria vida, não é? Tipo, olha, se eu tô no Rio de Janeiro, ou se eu tô em São Paulo, cara, vou mudar para o sul do país para tentar ver se eu não consigo ali um trabalho similar e uma segurança de vida melhor, ou migrar para a Europa, mas ainda existem pessoas que não têm essa iniciativa. Eu acho que essa também é uma outra característica muito, muito importante. Para mim, ela está junto com a resiliência, porque para você ter a resiliência, você precisa ter uma iniciativa de pensar, cara, minha vida precisa melhorar. E o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Pronto, é verdade. E essa característica eu chamo de risco. Eu chamo de assumir riscos, né? É verdade. Eu falo isso também direto, assim, vale para imigrar e vale para outras coisas, vale para criar uma empresa, vale para estudar, porque o estudo não vai te dar um retorno imediato, mas você acredita, você toma um risco calculado no sentido de você ver várias características daquilo ali que vão melhorar a sua vida, né, de estudar, várias possibilidades que estudar te dá, empreender te dá, e imigrar te dá, mas ver os possíveis problemas, né, estudar talvez te tire tempo de trabalho e, consequentemente, a possibilidade de ganhar dinheiro durante um tempo, além de estresse e tudo isso. Empreender sempre existe mais probabilidade de fracassar do que de se dar bem por vários motivos, porque você é novo. É bem parecido com emigrar, né? Porque você é novo no mercado, então as pessoas não lhe conhecem, não confiam em você, não consomem de você, né? E você é um imigrante que chega agora, as pessoas não lhe conhecem. É bem parecido, tem muita coisa parecida, né? Mas eu chamo isso de risco, mas é o que você falou, velho. É isso mesmo. Sim. E também é começar do zero, né? Empreender é começar do zero, exato. Sim, é isso mesmo, velho. Muito bom. E o risco, e aí tem uma coisa que eu acho que digamos que a gente pode até classificar em dois tipos de imigrante. Eu não sei, eu não sou estudioso da imigração, mas falando de coisas assim que vem à cabeça, digamos que tenha um que é pelo quero crescer, quero melhorar. Mas tem um imigrante também que vai fugindo, que não tem outra alternativa e vai no desespero e vai da forma que dá, né? Então, uma coisa é isso e outra coisa é o que quer melhorar, né? Quando eu falo do risco, de assumir um risco para melhorar, eu falo dessa pessoa que fala, quero melhorar de vida, quero ter mais segurança, quero viver nesse lugar por essa razão e vou assumir o risco, vou perder aqui para tentar ganhar mais adiante. É isso. Sim. E, Charles, mesmo você tendo assumido o risco, mesmo você hoje sendo imigrante de sucesso na Espanha, você ainda vê alguma coisa que te falta como imigrante, algo que você ainda pensa em conquistar dentro da sua imigração? Porque eu acho que é um processo contínuo, né? Embora a gente tenha nacionalidade, embora a gente tenha passaporte, a gente sempre vai ser um imigrante. Né? Assim, o sistema já não trata a gente como imigrante como antes, então é diferente. O que eu posso falar é que a gente sempre vai estar um pouco atrás, né? Se é que existe uma corrida, na corrida para o sucesso, sei lá. Então, por quê? Porque a nossa história começou agora. Né? Assim, uma coisa que para mim uma evidência, um sinal disso é a casa própria. Uma coisa é você viver a vida toda aqui, ter seus pais aqui, não ter tido que ir à falência aos 27 anos e depois aos 33 e depois aos 38 e poder ter construído um pouquinho para que aos 40, 45, 50 compro minha casa, 40, digamos, né? A gente começa do zero aos 30, eu comecei do zero de novo aos 38, então, e veio um negócio chamado uma pandemia que falou assim, peraí, você vai começar do zero daqui a um ano de novo, né? Derrubou a gente e aí a gente passou mais um ano de perrengue para começar de novo do zero. Então, uma das coisas que eu acho que falta é essa estrutura patrimonial, eu diria assim, né? É conseguir ter a segurança econômica, eu diria, né, de estar aqui, deixar coisas, uma estrutura para as filhas e tal, né, e que eu espero que seja possível conquistar. Se vai ser ou não, como eu disse, para nós a segurança
física, social, é muito mais importante do que quase qualquer coisa hoje em dia. Mas se pudesse ter também essa segurança econômica, ia ser muito melhor, a gente ia estar muito mais tranquilo, né? E tanto é que, eventualmente, a gente fala assim, quando eu tomo uns vinhos assim, eu falo assim, se um dia eu voltar para o Brasil, né, assim, como que existe a possibilidade de voltar, qual seria essa possibilidade? Seria não ter uma crise fenomenal, não ter trabalho para ninguém. No Brasil, a gente tem uma rede, né? No Brasil, a gente junta com mãe, sogra, tia, a gente tem uma rede e com um pouquinho que tem, consegue avançar. Aqui a gente não tem essa rede. Então, aqui a gente tem que lutar, porque é difícil ter um backup, né? Então, eu acho que falta isso, falta essa segurança econômica. Sim, sim, perfeito. Eu não tenho dúvida que você vai chegar lá muito rápido. Charles, a gente acredita que imigrar também é pertencer a uma nova comunidade, não é? E você mencionou coisas bem interessantes na sua última resposta. Rede de apoio, você ter o suporte ali familiar, você tem uma rede que consegue te apoiar, às vezes até financeiramente, não é? Eu já passei por esse processo em 2023 e uma pessoa que foi meu colega de trabalho chegou para mim e falou, Marcelo, olha, você está precisando de alguma coisa? Quando ele falou isso, eu sabia que ele estava falando de dinheiro e eu sabia que ele tinha ali a disponibilidade de poder me ajudar caso eu precisasse. Então, esse tipo de coisa não tem preço, entendeu? Você ter esse tipo de rede. E isso tem muito a ver com comunidade. E isso me leva também ao nosso início, né? Eu lembro que a gente se conheceu na comunidade do R Brasil, do Telegram, em 2017. Eu te mandei uma mensagem e eu queria saber se, dentro desse processo que você vive hoje, teve alguma comunidade que te ajudou na mudança da Espanha e em quais comunidades você é mais ativo hoje? Aí não teve uma comunidade porque eu não estou em comunidades relacionadas à imigração, nunca estive, né? Nunca estive. A comunidade que a gente se conheceu, né, do R Brasil, e as comunidades que eu participei sempre foram comunidades técnicas, né, de linguagem de programação, análise de dados e tal, que me ajudaram muito a me formar como profissional. Principalmente em 2017 foi justamente o momento que eu voltei para o Brasil e que eu precisava me reinventar profissionalmente, porque eu entrei na universidade em 2000, em ciência da computação, saí em 2006, comecei em 2006, emendei mestrado, emendei com um trabalho como pesquisador na Bahia, dei aula também na universidade, emendei com doutorado, e aí emendei um pós-doc, outro pós-doc, e aí fiquei, já não sei o que fazer, né? Foi 2017. Então eu tive que me reinventar e a comunidade me ajudou infinitamente. Aquilo ali foi incrível. Era um momento do R, era um momento do Telegram, né? Também. Então foi muito, muito bom. Mas hoje em dia, por exemplo, eu não estou mais na comunidade do R, não estou em nenhuma comunidade virtual. Também porque é outro momento de vida, né? Agora eu tenho 3 filhas, não tenho uma. Meu tempo é bastante limitado, como de todos né? De todos nós é. Mas eu já não tinha tempo de me dedicar, e também é outra geração, então eu também não me identificava tanto com a nova geração, então eu decidi sair. Isso dá importância também dessa participação aqui, né? A gente escolhe o que fazer com o tempo da gente, que é limitado. Então eu escolho fazer coisa, eu prefiro fazer isso aqui, né? Tá conversando com você, do que estar em várias comunidades. Mas o que me ajudou para vir para cá, já que eu não estava em comunidades, é a rede, mas uma rede menor. É a rede eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que fez isso. Então a gente chega, pergunta e chega e fala, bicho, como é que você conseguiu? Tem alguma dica? Às vezes tem, às vezes não tem. Na segunda vez que eu emigrei, tanto para a Suíça quanto para a Espanha, a gente já conhecia pessoas no local, então já era assim, bicho, posso ficar na sua casa até conseguir um lugar para ficar com o pessoal, né? Então é a rede também. E no início, na primeira vez que a gente emigrou, que eu emigrei, eu era estudante, eu acho que aí é mais fácil você encontrar uma comunidade, porque geralmente no Brasil não é tão comum quanto aqui, né? Mas aqui as universidades são internacionais. Então eu cheguei para fazer o doutorado, éramos 20 pessoas na turma, né? Um mestrado mais doutorado, eram 20 pessoas, tinham 5 espanhóis, todos os outros eram estrangeiros, 2 brasileiros. Então assim, 2 brasileiros, um americano, uma austríaca. Então essa comunidade de pessoas passando pela mesma situação se ajuda. E aí se ajuda tanto economicamente, como você falou, velho, olha, eu pago aqui esse almoço hoje, que eu sei que você está apertado, eu te empresto dinheiro, até de oportunidades. Com essas pessoas desse mestrado lá de 2009, eu trabalhei em 2021 durante a pandemia, nos bicos que eu tive que fazer durante a pandemia. Então, são relações que permanecem, né? Então, eu não tive a ajuda direta da comunidade para emigrar, eu diria, mas a vida sem ter uma rede de contatos é mais difícil, muito mais difícil. E, voltando ao livro do Barabás, para encerrar a resposta longa, quando o Barabás fala de sucesso, é um livro muito bonito, se você puder dar uma olhada.
Ele se chama The Formula, não sei se você conhece. Barabás é um físico. Então ele analisa dados de empresas, esportistas, profissionais, artistas e identifica padrões de indivíduos ou organizações que têm sucesso e de indivíduos ou organizações que não têm sucesso e os que têm fama. E uma das coisas que ele fala é o seguinte, ele fala, olha, o mais importante para você ter sucesso em qualquer coisa é o que ele chama de fitness, que significa você fazer algo bem feito. Se seus pares reconhecem que é bem feito, você tem sucesso. Se os outros reconhecem que você fez bem feito, você tem fama. Porém, se dois indivíduos têm um bom fitness e só um tem sucesso, isso se deve ao networking. Ele fala, quando o fitness não é suficiente, o networking é o que importa. E ele fala de vários casos disso. Então, para mim, isso é verdade absoluta, assim, explica muita coisa. A rede é muito importante para qualquer coisa que a gente faça e para imigrar mais ainda. Sem dúvida. Eu conheço várias startups que tiveram muito perto de falir e se sustentaram, por exemplo, com redes. Às vezes um investidor ou um venture capitalist que estava lá para ajudar, para colocar um dinheiro e fazer uma apresentação a uma pessoa, uma empresa. E isso é completamente verdade. Às vezes tem uma solução que é muito boa, mas a pessoa está fechada num quarto, e tem uma solução que é horrível, mas ele conhece 10 pessoas importantes que vão fazer o negócio girar de qualquer jeito. Ainda que o negócio seja completamente quebrado, vamos dizer assim. Qual que vai dar certo? E nesse caso de empresas e tal, tem uma coisa que é chamada confiança, né? Assim, você coloca o dinheiro em alguma coisa que você confia. E é muito mais fácil você confiar no que você conhece, né? Então, assim, você ser conhecido por algum motivo, você estar no meio, gera confiança. Né? Fala, pô, já vi essa pessoa aqui, já apresentou o trabalho, já conversamos. É diferente de, velho, eu sou um gênio, fiz esse aplicativo. Na primeira vez não vai rolar, né? Tem que ser, uma vez exista a confiança. Além do fitness, né? Além de ter o produto, que seja um produto útil, que resolva um problema, a confiança. Exato, sem dúvida. Charles, e falando sobre viagens, né? Uma coisa muito cotidiana, ainda mais para quem mora aqui na Europa, ter a facilidade de se deslocar entre países. O que você teve na sua visão de mundo transformada pela sua experiência aqui na Europa, particularmente? Migrou para a Suíça, migrou para a Espanha. Imagino que você tenha tido aí oportunidade de fazer algumas viagens. Como é que foi isso na sua vida? Assim, eu não viajo muito, curiosamente, também principalmente por gasto, né? Não é por falta de vontade, nem por não valorizar, é por gasto mesmo. E também por um momento de vida, né? A primeira vez que eu emigrei eu era estudante, então grana reduzida. A terceira vez que a gente migrou agora a gente tem 3 filhas, então cada viagem é um mundo de dinheiro. Teve pandemia, enfim. Mas, quando a gente morava na Suíça, a Suíça é um lugar pequeno, territorialmente, e muito conectado, uma rede de trem maravilhosa. E a gente estava numa situação econômica melhor naquele momento, até porque a Suíça tem um salário muito melhor do que na Espanha, inclusive comparado ao custo de vida lá, que também é muito maior. E aí a gente viajou bastante pontualmente dentro da Suíça, né? Pegava um trem e ia na cidade, passava um fim de semana. Pegava um trem na cidade, passava um dia. Dessa experiência, digamos, na Europa, o que me chamou mais atenção é como, falando da Suíça particularmente, um país pequenininho, tem pessoas que falam 4 idiomas diferentes e que tem culturas diferentes, ao ponto de até as construções, até a arquitetura é diferente, comida é diferente. Você passa para a parte francesa, você sente que está na parte francesa, passa para a parte alemã, você sente que está na parte alemã, a italiana mais ainda. E aí tem o romanesco, que eu nunca fui para uma região que fala, eu chamo de romanesco, nem sei como é que fala esse idioma. Mas assim, como em pequenos territórios, a gente vê uma diversidade gigante, né? E aí, na Espanha, eu não viajo também muito, viajei pouco, e dentro da Espanha também, assim, fui para Galícia, fui para Madrid, fui para Barcelona, fui para Sevilha e fui para Menorca, que é uma ilha que tem aqui nas Baleares. E também a mesma coisa, assim, a Espanha é menor que a Bahia, territorialmente. E cada um desses lugares é um mundo diferente, né? Eu não conheço a Bahia toda, é verdade, mas quando eu entro no sertão da Bahia, as vezes que eu viajei, era o sertão. Eu não via assim, aqui é o sertão de não sei o que, aqui é o sertão de não sei o que lá, e percebia diferenças. Eu via muita coisa parecida, de arquitetura, de comida, né, de música. E aqui eu vejo muita diversidade num território pequeno, né? Isso é o que me chamou mais a atenção de viajar. E, mais recentemente, eu comecei a me interessar muito por histórias que se passam nos lugares. E daí vem a Cool Trip, que é a startup que eu estou montando. Que é o fato de ver, por exemplo, que em Lisboa
Lisboa, quando a gente vai no Castelo de São Jorge, na região do Alfama, né, eu acho que chama. Então, ali ao redor, passa um livro inteiro de José Saramago, que é a história do Cerco de Lisboa. Então, quando você lê o livro, você descendo do castelo até ali a parte de baixo, você passa por várias cenas do livro, né? Você passa as escadinhas de São Crispim, sei lá como é que chama. Aí tem uns portais, e tudo tá no livro. Tem alguma coisinha que acontece. Então, são coisas. Eu comecei a perceber isso. Aí, vai em Paris, por exemplo. Pô, a última vez que eu fui. Paris eu fui algumas vezes, porque cada visita do Brasil que vem, a gente também fala assim: o que é que você quer conhecer? Paris, vamos para Paris. Eu tinha um pouquinho mais de grana. Então, a última vez que eu fui, eu sentei na escadinha de uma igreja, que era o lugar onde o personagem do Midnight in Paris, que é um filme, Meia-Noite em Paris, sentava para esperar o táxi que levava ele pro passado. Não sei se você assistiu esse filme, mas, né, mas o cara, né, é muito legal, né? E assim, eu sentei lá e eu fiquei maravilhado. Eu falei, pô, velho, vamos esperar o táxi aqui, né? Então, assim, eu comecei a ver coisas que no Brasil eu não tinha acesso, talvez pela região onde eu moro, e talvez quem mora no Rio se sinta na novela da Globo e fala, porra, aqui aconteceu não sei o que no Leblon, não sei, né? Mas eu nunca senti isso, e aqui eu vejo, em todos os lugares tem isso, né? Eu comecei a me interessar muito, e aí vem a ideia de montar a startup, não só por isso, né? Tem outras motivações, mas a ideia de montar uma startup que oferece guias turísticos inspirados em filmes e livros e séries de TV, que é justamente ajudar pessoas a viverem essas histórias nas viagens dela, né? Porque todo lugar tem uma história que passe por quase todo lugar no mundo, principalmente os mais importantes turisticamente, tem uma história que passa ali. Sem dúvida. E é extremamente interessante esse ponto que você levantou, porque eu, pelo menos, desconheço qualquer tipo de aplicação, como o Google Maps ou qualquer outra TripAdvisor, que tem uma recomendação baseada em uma história mais personalizada, em um livro, em um filme ou uma novela. O seu projeto hoje é sobre isso? É essa experiência que você quer entregar para as pessoas? Sim, é assim, o projeto começou, digamos, a primeira versão dele era simplesmente a informação. Era onde é que eu tenho que ir para viver a história de Harry Potter. Visite esse lugar, os nomes, por exemplo. Mas quando você começa a desenvolver, né, um negócio, e isso não é porque eu sei, é porque as pessoas, a gente vai estudando, né? Eu participei de incubações, então as pessoas falam, os mentores, né, explicam coisas. Por exemplo, o mais importante de um negócio é resolver um problema. Então não adianta ser uma boa ideia, uma ideia legal, se ninguém tem a necessidade disso, né? Se isso não resolve o problema de ninguém. Então o negócio começa geralmente com uma paixão, com uma ideia, com uma motivação de paixão, né? Como eu gosto disso, eu acho legal, queria ter, e vou abrir um parêntese bem grande, bem grande, não, mais pequeno, mas só para explicar como começou a ideia de Cool Trip, foi porque meu irmão mais velho, ele é fã de Gabriel Garcia Marques, e em 2016, ele quis visitar a Colômbia, inspirado por Gabriel Garcia Marques. Então ele foi numa agência de viagens e falou, quero ir para Colômbia, legal. Eu quero ir para a Colômbia de Gabriel Garcia Marques. A agência falou, me dê os destinos e as datas e eu te dou os voos e os hotéis. Eu não sei o que é a Colômbia de Gabriel Garcia Marques. Então meu irmão voltou para casa, preparou, visitou, né, revisitou os livros, preparou uma lista, um roteiro, não sei o quê. Chegou na agência e falou, aqui ó, o roteiro, quero isso aqui. A agência vendeu, ele viajou e quando voltou me disse, foi a melhor viagem da minha vida, sem dúvidas, mas preparar ela foi um saco. Isso tinha que ser mais fácil. Essa foi a frase que ele me disse. E eu fiquei com isso. Porra, tinha que ser mais fácil, pode ser mais fácil. E aí comecei a pensar em maneiras de que isso fosse mais fácil. E aí, vindo para a Europa de novo, essa experiência com histórias e tal e tal. Mas aí, voltando, fechando parêntese, então quando você cria um negócio, isso tem que resolver o problema de alguém. Quem tem um problema? Meu irmão tinha, né? Mas aí eu comecei a tentar vender primeiro para pessoas como ele, indivíduos. Mas eu tinha que achar cada indivíduo que tinha essa necessidade. Então, custo de marketing, né, para chegar nessas pessoas, sendo uma marca desconhecida, não tendo uma rede, então é muito mais difícil. E aí alguém, um mentor, me deu a ideia de tente oferecer para agências de viagem que tinham o problema de não poder oferecer o guia ao seu irmão, por exemplo. Então, tente oferecer a agências de viagem essa plataforma que pode ser um SaaS, um software como um serviço, que gera o guia automaticamente, personalizado para o cliente da agência. A agência já tem o cliente que quer viajar, ela só vai dizer assim, você vai para Londres? Você quer um itinerário de Harry Potter em Londres? Você vai para Paris? Quer um Iêmen em Paris? Né? Colômbia, Gabriel Garcia Marques. E aí eu comecei a mudar a aplicação para que fosse voltada para uma agência de viagem, e agora estou na luta eterna de encontrar agências que topem pagar para usar isso. Entrevistei agências que me disseram, sim, é legal, sim, necessitamos criar itinerários, sim, perdemos tempo criando itinerários, porque passam, às vezes, uma pessoa pode passar 4 horas criando um itinerário,
talvez um pouco menos graças ao ChatGPT, mas ainda é uma pessoa que tem que passar algumas horas. E dependendo do itinerário, dependendo da quantidade de clientes, é muito tempo. Então, entrevistei e me confirmaram, é interessante, necessito, a questão foi pagar, ainda não pagam, né? Então usam, algumas usam, mas não pagam ainda. Então, eu estou no momento agora batendo nas portas, porque talvez também não sejam todas as agências, talvez sejam agências ou com uma temática cultural, ou agências de luxo, talvez, eu estou nessa caça. Ou seja, o primeiro problema, vamos dizer assim, que você teve foi, você criou um produto para resolver o problema do seu irmão. Exato. No final das contas, o seu irmão pode não ser o seu público-alvo primário. Pode ser as próprias empresas que tenham que ofertar esse tipo de serviço aos seus clientes finais. É mais ou menos isso? Exato. Assim, por dois motivos. Porque provavelmente elas têm esse problema. Não é um problema no sentido de se eu não, que tem vários tipos de problema, né? A primeira frase que eu escutei quando eu entrei na incubação, o mentor me perguntou: a sua solução é uma aspirina ou é uma vitamina? Porque uma aspirina tira a dor, então ela é essencial, sem ela você não sobrevive, digamos. A vitamina melhora a sua vida, mas se você não tomar, você não vai morrer necessariamente agora por causa disso. Então, é uma necessidade, mas não é uma necessidade, não é aspirina, talvez, não é o que vai matar a agência. Então, talvez seja mais difícil vender a vitamina, né? Vender algo que é um plus, é uma coisa que eles usam sim e tal, mas se não tiver, a gente vai vivendo. Então, é isso. Mas sim, agora eu tô voltando à resposta, eu tô atacando agências de viagem porque elas podem ter o problema, mas também porque elas já têm o cliente final. Que quem vai usufruir do guia é o cliente final, o viajante, né, o turista. Então, eu teria que chegar em cada cliente final, individualmente. Então, talvez em outro momento histórico, quando o marketing digital era mais barato, fosse mais fácil chegar no cliente final, viralizar. Agora já não é tão fácil, já não é tão barato, já não é tão, né? Então, eu tentei, e tudo isso não é que eu sei porque eu sempre soube, não. Tudo isso é porque eu tentei outras coisas que não foram dando certo, por exemplo, né, chegar no cliente final, e busquei respostas, e encontrei essas respostas, essas alternativas, né? Mas é isso, essa é a razão. E Charles, tem um quadro aqui que é Venda o seu peixe. Você seria capaz de fazer uma demo agora do Cool Trip? Imagina que eu queira fazer uma viagem para Lisboa e eu queira saber mais sobre Views, por exemplo. Um artista muito conceituado aqui português, não sei se você conhece ele. Meu Faz nome? vários murais. Views. Eu te mando o nome aqui. E se você puder ir descrevendo para quem estiver ouvindo esse podcast, puder entender um pouco mais sobre Claro, a Cool claro, Trip, a solução claro. que você está entregando para o mercado. Deixa eu te Se fazer você uma quiser pergunta, partilhar a então. sua tela. Vou sim, mas vou fazer uma pergunta antes. Você conhece algum escritor, ou algum livro, ou algum filme que passa em Portugal? Porque a Cotrip, ela cria itinerários baseados em livros, filmes ou séries de TV. Então, não necessariamente o artista, né? Você Ótimo. conhece algum? Tem o Poor Things, que é um filme recente com a Emma Stone. Vamos ver se tá lá, vamos ver. Se passa Boa. aqui em Lisboa, eu acredito que esteja. Vamos lá, se tiver, maravilha. Vou começar de trás para frente, porque eu tinha separado aqui uma página de um guia, que é um Ok, guia de Londres, inspirado por Harry Potter, de sim. 3 dias para uma pessoa sozinha. Então, o que é que eu ofereço? Eu ofereço informações. Um guia turístico normalmente traz o quê? Uma introdução, né, sobre o que é que você vai fazer, a temática da viagem, sei lá, do local, Paris, a Cidade de Luz, sei lá o quê. Que nesse caso aqui é uma introdução sobre você vai viver o mundo de Harry Potter em 3 dias em Londres. E aí, o que é que tem? Para cada dia existe um mapa com locais a visitar. Aqui é chama de o Landerhall Market. Eu não conheço, né, esses lugares. E o primeiro é a King's Cross Station, que eu acho que eu não vou conseguir botar aqui agora. Mas a King's Cross Station. E aqui tem fotos dos locais. Aqui é a King's Cross Station, que é onde tem a plataforma 9/3/4, essa King's Cross Station. Então, aqui são, olha, aqui. Isso aqui, que não dá para ver bem, é a plataforma 9/3/4. E aqui fala qual a relação entre a King's Cross Station e a história. É justamente isso, visite a plataforma 9/3/4. E aqui você pode ir no site, e aqui fala para ir no Leander Hall Market, que é um lugar que inspirou o Diagon Alley, da história de Harry Potter. Então, de novo, né, um texto dizendo por que esse lugar é importante, né, e como chegar lá. E assim para cada dia, né? No outro dia tem o estúdio da Warner, onde filmaram boa parte do filme, e aí passa o dia todo lá. E no terceiro dia tem a Millennium Bridge, que é famosa em Londres, porque é famosa, mas é parte importante de uma
dos episódios, né, de Harry Potter, a Piccadilly Circus, que é um lugar também importante porque o pessoal cai aí, digamos, quando é perseguido por uns negócios lá, uns Dead, não sei o que, eu não sei o nome não conheço em detalhes, não, minha filha que conhece. Esse aqui eu nem sei o que é, mas disse que é para visitar porque tem alguma relação com o filme. Enfim, então tem dicas, como eu dou uma data, ele, dependendo da data, ele dá uma previsão do tempo, aqui a data foi muito no futuro, então ele não vai ter previsão para dezembro, né? Sim. Mas, e tem a possibilidade de imprimir. Ah, você não tá vendo o guia? Tô vendo, tô vendo. Ah, que bom. Ah, você tá vendo então o que eu tô compartilhando, não é isso? Tô vendo. Eu achei interessante, Charles, porque ele separa por dia e por Uhum. período. Sim. Foi uma Porque maneira. é muito Pode ir. interessante, ele já dá essa organização, porque geralmente quando a pessoa vai montar um Sugestões. roteiro, ela se preocupa, tem uma sequência que eu devo visitar os lugares, qual é o Exato. tempo que eu vou gastar em cada lugar, enfim. Então, é muito interessante Exato. esse tipo de guia. Exato. E no dia que tem que visitar o museu, que é uma visita longa, museu não, o estúdio, né? Aí à tarde a gente fica mais reservado e tal. E tudo isso é gerado automático e é o que eu vou mostrar daqui a pouco. E, por fim, esse guia, ele tem a versão PDF, que é, né, uma versão estática. Por quê? Porque muitas vezes você está viajando e não tem internet, ou a internet é cara, ou você não quer usar, sei lá. Então aqui tem a mesma informação num formato diferente, é uma galeria de fotos, e aí para cada ponto turístico um texto, um mapa, instruções de como chegar, ande, não sei o que, não sei o que, um Google Maps que tem como entrar lá, e aí de novo, né, os mesmos locais, né, o mesmo texto, os mesmos locais, só que em versão PDF, que é quase um livrinho para o turista, quase um guia turístico em formato livro. Você está vendo, né, o formato PDF aqui, ou não? Sim, 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 tô vendo ok. tudo. Não, é só Muito para legal. e aí eu vou voltar, então, isso aqui é a versão online, aquela era a versão PDF, e aqui a versão online está no site de Cultrip. Então, o site, né, como todo site, tem algumas informações sobre benefícios para agências e para os viajantes. Qual é o site? É cooltrip.com? Cultrip.com. O Cultrip é com K, porque cultura em alemão é com K, e quando trabalhei bastante, né, para pensar nisso aqui, a gente morava na Suíça, foi no último ano da Suíça, em 2018. Uhum. Então, né, a informação que sempre tem em páginas, né, descrevendo um pouco o que é que você pode encontrar. Aqui Ou são as seja, agências que eu KULTrip.com. KUL-Trip, KULTRIP.com, de Excelente. cultura e trip, né? E aqui os planos que eu ofereço, tem um plano grátis que qualquer um pode criar usuário e criar um número limitado de guias e visualizar qualquer guia. Que isso aqui é pensado para o usuário final. E tem planos de assinatura que são pensados na agência, que aqui a agência paga uma quantidade mensal para ter direito a uma quantidade de guias mensais. Então, se paga 50 euros, tem 100 créditos, que dá 20 guias. Eu estou vendendo cada guia por 5 créditos. E se paga 100 euros, tem 500 créditos. Então, não é linear, né? Porque o objetivo é que a pessoa pague o de 100, né? E aí, com 500 créditos, ela tem 100 guias. Então, cada guia sai a 1 euro. Aqui, pagando 50 e tendo 20, cada guia sai a 2,50. E individualmente, se você quiser comprar, você compra por 5 euros um guia. Que é se você está no plano free, no plano grátis, aí você compra cada crédito 1 euro, então você paga 5 euros um guia. Então, isso é a página, né, inicial. E se você tem um usuário, você pode criar um guia. Antes de você criar, Charles, queria te Diga, fazer uma pergunta, porque eu acho faça. que é muito válido trazer esse ponto aqui. A gente Sim. falou sobre uma das dificuldades, né, que quando você estava começando a Cooltrip, foi de que você solucionou o problema para o seu irmão, Uhum. mas eu vejo imensas dificuldades para quem quer começar um negócio. Uma delas é a tecnologia. Você está mostrando Ah, aí o site maravilhoso, muito bem feito. Como é que foi isso para você? Você é um cientista de dados, ter que mexer ali com a parte do site, ter que integrar serviços. Conta um pouco mais sobre essa sua bicho. trajetória. Isso foi uma dificuldade para você ou foi tranquilo? Assim, vamos entender o seguinte. Um projeto, eu acho, né, qualquer startup, ela é dinâmica. A versão que você começa não é a versão que você vai começar a vender, por exemplo. A versão que você começa a desenvolver não é a versão que você vai começar a vender, não é a versão que vai terminar, enfim. É necessário a gente chama de pivotar, né? Você adaptar sua solução. A minha primeira versão de Cooltrip era uma landing page que eu criei numa plataforma, acho que era o Wix, uma coisa assim, uma landing page que vendia um guia de Harry Potter. E esse guia de Harry Potter eu fiz no PowerPoint, no slide do Google. Eu fiz lá, eu posso até mostrar aqui depois. E vendi, assim, e aí o que foi que eu fiz?
Primeiro eu dei conseguiu grátis. vender. Calma. Primeiro eu dei grátis. Primeiro eu Uhum. vendi em troca de um e-mail. E para conseguir vender, eu tive que fazer marketing digital e cada e-mail me custou 10 centavos. Aí, porra, eu gastei, sei lá, 30 euros e consegui 300 e-mails. Aí eu falei, massa. Você usou alguma ferramenta de e-mail na época? MailChimp ou alguma coisa assim? Na época eu usei o GetResponse. Ok. Usei o GetResponse. E usei, óbvio, Meta Ads, né? Facebook Ads, Instagram Ads. Eu tive que pagar uma galera de marketing, amigos meus aqui, para fazer a parada funcionar, porque eu não tinha conhecimento, né, sobre isso. Mas funcionou, conseguimos e-mails, né, os leads, que se chama, né? E aí falou, vamos vender? Vamos, fazer a mesma propaganda, do mesmo guia, só que agora cobrando. Para as pessoas que pegaram o guia e me deram o e-mail, eu perguntei, vocês pagariam por esse guia? Perguntei, gostaram? O que é que gostou? O que é que não gostou? E teve coisas interessantes, por exemplo, o guia inicialmente tinha coisas sobre a vida da autora, de J.K. Rowling. Então falava, olha, nesse lugar J.K. Rowling escreveu Harry Potter. É uma cafeteria, Elephant Café. Nesse hotel, ela terminou de escrever a última página, não me lembro o nome do hotel. E aí eu perguntei o que é que as pessoas gostaram e uma grande maioria disse, não gostamos da informação sobre a autora. Era uma das opções. Informação sobre a autora, informação sobre a obra, fotos, mapas, não sei o quê. Aí eu, tirei informações sobre a autora, não quero coisa de autora. E fui. E uma das perguntas é, você pagaria? A grande maioria pagaria. Assim, 70% das pessoas disseram que pagariam. Só que pagariam um pouco. E aí me disseram 4 euros no máximo, até 4 euros. Eu dei opções fixas, eu não deixei aberto. Eu falei, você pagaria 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, mais? 4 euros ganhou. Eu falei, pronto, vou cobrar 4 euros. Fizemos a de venda, só que para vender, a gente vendeu 4 guias. 4, 1, 2, 3, 4. E quantas pessoas responderam esse questionário? Umas 30 pessoas, de 300. Foi uns 10% de coisa, de retorno. E aí, na hora de vender, custou só de marketing para vender 6 euros. Para vender um guia de 4 euros. Aí nessa hora, aí eu falei, opa, estou gastando dinheiro para vender. Não tá bom, não gostei. Aí peguei a ideia, botei na caixa, na gaveta, né? Guardei e falei, vamos pensar o que fazer, porque ou eu vou pagar, eu tenho que melhorar marketing, eu tenho que melhorar produto, o que é que eu tenho que fazer? Eu não sabia. E aí foi passando. A segunda versão foi um WordPress. E no WordPress, porque eu vi que a qualidade do site não era boa, as pessoas falavam e tal. Aí no WordPress era mais legal, paguei uma pessoa que desenvolveu o WordPress, papapá. E o guia eu já não fiz no PowerPoint, eu fiz no Canva. Paguei um freelancer do Fiverr que fez um protótipo, um template, né, um molde, digamos assim, de um guia, e eu comecei a editar esse guia. Falei, ok, esse é o de Harry Potter, esse é o de Amélie em Paris, esse é o de Amélie Poulain, esse. E aí fiz uns 15 guias. E tentei vender no WordPress. Quando eu tinha tudo montado, eu falei, agora o que é que eu falto? Marketing. Vamos meter marketing? Vamos. Aí eu gastei uns 500 euros de marketing. E vendi 0 guia. Vendi 0 guia. Aí eu falei, velho. Aí peguei a ideia, meti na gaveta e falei, fica aí. E aí, conversando, acho que eu comentei no início da conversa, um dos mentores de uma incubação falou, Charles, eu acho que você está errando porque você quer vender para o usuário final. Venda para a agência de viagem e venda como um software, mas aí tem que ser um software, você tem que gerar o guia na hora. Você não pode ter a base de dados porque você não sabe qual cliente que vai chegar na agência. Foi o momento perfeito, porque isso foi no final do ano passado. Do final do ano passado para cá, surgiram algumas ferramentas maravilhosas. Uma delas é o Lovable.dev, outra é o Bolt.new, outro é o não sei o quê. E velho, eu fiz, quando a pessoa me pediu, falou para fazer coisa com a agência de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi fazer orçamento. Mas eu fiz orçamento com uma empresa do Brasil que me cobrou 40 mil euros. 40 mil euros para fazer a aplicação. Aí eu fui pro Fiverr, porque no Fiverr tudo é barato. Me cobraram 10 mil euros. Já cortou 4 vezes o custo. Mas Mas não, ainda assim, caro. ainda assim é inviável, impossível. Essa plataforma que eu vou mostrar de novo, eu fiz no Lovable. E eu fiz com a maioria dela eu fiz com um prompt, porque o Lovable é uma plataforma em que você passa prompts e ela te devolve uma aplicação feita em React. Eu fiz ela no Lovable, saiu, é certo, ela dá o front-end, e te dá o que eles chamam de mock data, dados falsos. Então ela simula que está criando um guia, mas na verdade ela tem o dado ali dentro. Mas ela simula, você funciona, tudo funciona, mas ela te dá, né, mas te dá um código em React. Aí eu peguei um amigo, contactei um amigo da época do Julia, da linguagem Julia, né, o Elias,
craque de Julia, de JavaScript, um monte de linguagem, e queria contratar ele como freelancer. Na época ele não tinha tempo, mas eu mostrei a ele o código. Ele falou, velho, esse código tá melhor do que os códigos que eu vejo meus colegas fazendo, muita gente fazendo, tá muito bom, a estrutura é muito boa, tá certo esse código. Aí eu ganhei confiança, eu falei, então bora nele. E aí comecei, no fim das contas eu contratei, no fim das contas foi o que eu fiz, eu desenvolvi a parte que eu podia desenvolver. O que era que eu podia desenvolver? A inteligência. Eu fiz uma API em Python, que usa as APIs da OpenAI, da Gemini, de DeepSeek, para criar conteúdo, usa as APIs do Google Maps para criar mapas, usa a API do OpenWeather para fazer previsão do tempo, APIs da TripAdvisor e do Get Your Guide para pegar informação sobre atividades. Juntei esse trem todo e criei um código em Python que devolve, digamos, um guia em formato JSON, né, um formato que você pode transportar para aplicações de software, né? Mas eu não tinha a parte da frente estava desconectada, né? Eu criei a API comigo, com o meu Lovable na cabeça, criei o front-end com o Lovable e tinha que conectar. E aí eu contratei um cabra que está no Canadá, um craque também, chamado Eigon, eu chamo de Eigon, que é brasileiro e mora no Canadá, e ele, em uma semana, conectou as pontas, criou uma base de dados no Supabase, que é uma plataforma para criar back-end online, e me cobrou 400 euros. Então, o que Ou começou com seja, 40 mil, eu gastei 400. E no os que me todo, no cobraram Lovable você não gastou nada. todo, no Lovo eu não gastei nada. Eu usei 5 créditos, 5 prompts que eles me dão por dia. Eu não usei 4, acho que eu usei 3. E assim, e além de tudo, os que me pediram 40 mil euros, me pediram 6 meses para fazer. Os que me pediram 10 mil, pediram 4 meses para fazer. E do início ao fim, eu e caçando o pessoal, não demorou um mês. E é o que está ali. E agora, desde então, eu faço melhoras, porque vou interagindo, né? Vou fazendo coisas. E as melhoras agora faço eu. Eu estou aprendendo React à base de prompts. E, porra, tá cada dia melhor. Interessante isso, Charles, porque muitas pessoas questionam, né, o valor de ChatGPT hoje em dia, a vibe coding, que a gente vai entrar um pouco nesse assunto também, porque questionam o poder disso substituir uma pessoa, substituir um engenheiro de software. Mas na sua concepção, enquanto fundador de empresa, você quer testar alguma coisa rápido, você quer criar alguma coisa rápido, e você precisa ter ferramentas que te possibilitem fazer isso. Porque imagina, se você tivesse que aprender tudo do zero, fazer tudo do zero, seria muito mais difícil. Ou seja, lá de trás, quando você começou, acho que uma coisa interessante que você fez já é delegar o que você não consegue fazer. Por exemplo, você, cientista de dados, conhece mais da parte de back-end, você vai delegar o que você não consegue fazer para outras pessoas, seja um freelancer ou seja uma aplicação, para que você consiga sair do outro lado mais rápido e testar a sua ideia mais rápido. Imagina se você paga 40 mil euros e no final dá errado de novo. Você ia colocar 40 mil euros na gaveta? Não tem como, né? Tava em mudo, mas tava aqui falando, rapaz, nossa senhora. Eu não gastaria, né, os 40 mil euros, mas imagine que tivesse gastado. Os 500 que eu gastei de marketing antes, já doeram muito, doeram muito. Então, é o que você falou mesmo. O que eu gosto de falar é o seguinte, há um ano atrás, não precisa ir muito longe não, há um ano atrás, se você tem uma ideia e não tem capacidade de desenvolver, você vai escrever uma descrição do que você quer, ou vai conversar com alguém na chamada, e esse alguém tem que ser capaz de captar a sua abstração, a sua ideia. E esse alguém, se for um designer, vai tentar desenhar aquilo no Figma, numa ferramenta dessas assim que já existiam. E o que normalmente acontecia era, você pensava no mundo maravilhoso de Cooltrip, e a pessoa desenhava algo que era o mundo maravilhoso dela de Cooltrip. Aí você falava, não, velho, não é isso não. Tá bom, mas tá ruim, né? E aí muda isso, muda aquilo, muda isso, muda aquilo, muda isso, muda aquilo. E aí o processo, ó, se alonga. Hoje em dia, você tem a ideia. O que é que eu faço? Meu processo é, eu tenho uma ideia, eu vou no chat GPT ou no Gemini e falo, quero um prompt para Lovable, para criar um aplicativo com essas características. E geralmente pergunto até, o que é importante saber, que informação você quer? Eu passo as que eu sei, eu falo, o público tem esse perfil, é uma agência de viagem, que vai oferecer guia turístico com essa pegada de cultural, e eu passo o meu logo, para que o estilo seja o estilo da minha branding, né, da minha marca. E o ChatGPT gera um promptão
e eu pego esse promptão, copio e colo no Lovable, não falo nada mais. E lá sai, porque o Lovable é especializado, né, em gerar aplicativo. Então, as palavras que eu não conheço, tipo, sei lá, tem umas coisas que é floating, né? Tem uns botões que são floating, que vão, sei lá, ou as transições, eu não sei, eu não sou frontender, né? Mas o ChatGPT gera com essas palavras e o Lovable vai lá e mete como tem que ser. E assim, eu tô falando de uma coisa que eu não domino, mas também na coisa que eu domino, que é ciência de dados, eu tiro proveito. Eu sei quanto tempo demora para criar um código, sei lá, para limpar uma base de dados, até plotar. Se eu não tenho uma biblioteca minha para desenhar os gráficos e tal, eu vou lá e peço ao Copilot, né, que eu uso o Copilot. Copilot, eu tenho essa base de dados aqui, eu quero gerar gráficos, scatterplot, quero calcular as métricas. Eu falo, isso aqui é, por exemplo, um modelo, né? Isso aqui é a previsão, isso aqui é a verdade. Calcule recall, precision, accuracy, AUC e F1 score. E coloque tudo no gráfico. Ele faz em 10 segundos. Para que eu vou passar 3 horas fazendo? Então eu tiro proveito. E eu imagino que isso vai ser a nossa carreira, né, em tecnologia, tende a ser cada dia mais conceitual. Até delegar. Você pode falar que é delegar, você está delegando a parte mais técnica para um software. E você acha que mesmo com todas essas tecnologias, é absurdo o avanço do GPT do ano passado para cá, como você bem citou? Você acha que mesmo assim, Charles, ainda vale a pena programar, saber programar? Depende para quê, né? Assim, qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é ter um negócio, não necessariamente. Se você quer ser a parte técnica, se você gosta e quer ser a parte técnica, sim, óbvio. Eu falo o seguinte, até porque eu tenho filhas, minha filha tem 12 anos, né? Então ela tá numa idade de aprender coisas que ela já pensa a utilidade daquilo para a vida dela, né? Assim, e eu acho mais importante você ter conhecimentos mais diversos, por exemplo, no meu caso, eu quero criar uma aplicação no turismo, é mais importante eu ter conhecimento de turismo, ter conhecimento até de design, de informações, sobre design, sei lá, interações, né, de usuários com softwares, sobre tendências, sobre problemas que resolver, do que saber qual é o comando que resolve, na minha visão, na minha opinião. Porque a tendência é que cada dia esses comandos sejam mais inglês, português, do que sejam suficientes, não é nem do que, mas que falar inglês com a máquina seja suficiente para resolver o problema. Se é suficiente, Charles, não vou escrever o código só porque eu acho legal escrever o código e porque eu sei. Então, é importante pelo fato de você poder revisar, você poder entender o que está sendo escrito, mas eu acho que a tendência é que seja cada dia menos necessário saber a linguagem de programação. Acho que vai ser, mas cada dia mais necessário saber esses contextos, porque entender de turismo e do problema de turismo é algo que eu preciso entender. Eu não vou perguntar ao ChatGPT qual é o problema que meu cliente tem. Ou alguém que é da área de ciências ambientais. Essa pessoa conhece quais são os problemas que as mudanças climáticas podem causar. É a migração de espécies, né? É a falta de conectividade entre habitats. Essa pessoa tem que explicar isso para a máquina, e quando a máquina der a solução, essa pessoa tem que analisar se essa solução é viável. Se ela vai querer programar ou não, ela pode, mas eu acho que vai ser menos necessário. Sim, eu acho que isso segue a tendência da tecnologia. Do que eu tenho observado hoje, cada vez mais as empresas vão ser menores, cada vez mais os investimentos vão ser menores, porque uma solução de nicho como a sua resolve um problema de um mercado que é o mercado de viagens, é o mercado de turismo. A gente vê empresas muito grandes, como a empresa que você também é funcionário, né? A AirDreams, Sim. empresas que começaram com uma solução na internet hoje são empresas de muito impacto na Europa e no mundo, resolvendo problemas que, na minha opinião, são problemas de nicho, porque nem todo mundo quer viajar, nem todo mundo quer procurar uma passagem barata, tem gente que tem disponibilidade de viajar por passagens independente do preço. Então, é interessante você ver soluções como a sua e como a AirDreams também ganhando escala, porque eu acho que é o futuro. Cada vez soluções menores, equipes menores e mais diretas, equipes onde você consegue pivotar rápido, que é uma coisa também essencial para uma startup que quer
sobreviver, independente do tempo de startup. Eu acho que todas as startups têm essa característica. Se o caixa começa a sangrar, ela tem que sobreviver de alguma forma, tem que ver o que está acontecendo. Então, o impacto ele tem que ser contínuo e rápido, né? Acho que essa rapidez é que grandes empresas, algumas vezes, pecam pelo tamanho da organização, né? Você tem que falar com uma pessoa, tem que falar com um designer, e aí tem que falar com 2, 3 pessoas para ver a sua solução ir para frente. Quando você vê, já passou 6 meses e o problema talvez nem exista mais, né? Então, vai mais ou menos por aí, Charles. Você estava me Charles, espionando, você estava me espionando na iDreams, foi? Que foi. passa muito. Passa muito isso. Não, a Dreams é uma empresa super interessante. Eu já fui cliente deles. Acho que antes de saber que você estava lá, eu comprei uma passagem no Brasil. Estava extremamente barata. Comprei uma passagem. Só que aí, no dia seguinte, eu soube que eu não ia conseguir viajar mais. E aí eu tive que falar com o suporte deles em espanhol. Consegui resolver. Me ligaram. Foi super Muito bom. rápido, super, super ok. E falei, não, é uma empresa que eu confio. Devolver o meu dinheiro, é o mais importante. Que bom. Então, eu tive uma Que bom. experiência muito positiva com eles, embora eu não tenha feito a viagem. E acho que o mundo precisa disso, Charles. A gente vê vários problemas aí que os imigrantes têm com relação a serviços que muitas vezes são burocráticos. Eu acho que a tecnologia é o único caminho, porque sem isso você não consegue melhorar processos, sem isso você não consegue dar eficiência para as pessoas. Não é substituir necessariamente, mas sim você dar mais celeridade a serviços que são essenciais, por exemplo, uma emissão de uma segurança social, uma emissão de uma residência, e tudo isso eu acho que passa pela tecnologia. Charles, vamos lá para a demo que você ia fazer. Imagine que eu queira viajar para Paris e queira visitar cidades do Emily in Paris ou visitar lugares do seriado da Emily in Paris. Como é que eu poderia fazer isso na tua solução hoje? Pois. Com o Trip, né, como eu falei, tem essa página, a gente tem sessões, tem uma seção aqui chamada Explore, que tem alguns guias já preparados, inclusive esse de Emily in Paris, Harry Potter, em Londres, né, Lost in Translation, que eu não conhecia, mas é uma série que passa em Tóquio, eu tinha uns amigos que queriam visitar Tóquio, Roman Holiday em Roma, Sex and the City em Nova York, Vicky Cristina Barcelona em Barcelona. Então, aqui é só para o usuário que chega a primeira vez ter uma ideia. Aquele guia de Harry Potter, por exemplo, eu cheguei por aqui, esse que eu tinha mostrado. Mas o objetivo é que a agência de viagem possa criar, né, a viagem. Então, na nossa interface, ela primeiro passa o destino, pode escolher algum destino que esteja aqui, mas eu posso escrever, né? Então, você falou Paris, e aí aqui tem Emily in Paris, né? Por exemplo. Então, Paris, Emily in Paris. E aí você define tempo, período que você quer viajar, a data, hoje é 10 de julho, vou botar 10 de julho para a gente poder ver se explora um pouco a previsão do tempo. Se você vai em casal, ou sozinho, ou com amigos, ou negócios, ou família, só para ter um pouco de personalização no guia, né? E também uma personalização com respeito a seus gostos, né? Se você gosta de explorar a gastronomia, se você vai para relaxar, se você gosta de arte e cultura, vida noturna, etc. Então, eu vou colocar aqui gastronomia e arte e cultura, né? Por exemplo, que é Paris. E aí, a mágica, né, acontece por dentro, lá por baixo, né? Que é o quê? Como eu falei, são aquelas APIs que estão agora gerando o conteúdo. Primeiramente, gera onde tem que visitar, e para cada local que tem que visitar, a gente acessa a API do Google Maps para obter a localização, mas também obter fotos dos locais, porque a API do Google Maps dá fotos precisas dos locais, horário de abertura, eventualmente reviews, né, se os usuários deixaram reviews sobre o local, e, além disso, como eu falei, dados de Get Your Guide ou Viator, que é TripAdvisor, né, que são plataformas que têm atividades para fazer nesses locais. Então, aqui fala que é de 1 a 2 minutos, né, que demora, porque geralmente é isso mesmo, demora de 1 a 2 minutos para criar aquele guia, né, de Emily in Paris. Eu posso deixar aqui e parar de compartilhar, ou posso, a gente pode conversar com essa telinha aqui, eu acho que como você quiser. Vamos no ao vivo mesmo, vamos ver. Então, pronto. Depois você faz o fast forward. Você faz o... Sim, eu adoro isso porque é muito interessante a gente ver esses produtos, Charles, porque as pessoas às vezes acham que é fácil ou que é simples e não sabem o que passa por trás, né? Toda a lógica, toda a motivação do negócio, você resolver um problema real.
isso é extremamente interessante, E porque... Desculpa. Sim, porque é interessante porque resolve problemas de pessoas. Por exemplo, se eu for para Paris, eu já posso recorrer a Clutrip, eu já tenho minha conta, criei minha conta, já Eu consigo vi. criar guias, Muito legal. e isso é uma coisa que traz impacto na minha vida. E se eu fosse depender, por exemplo, de uma empresa de viagens hoje para fazer isso, não acredito que alguma empresa de viagens ofereça esse serviço. Exato, não oferece, e por isso que eu estou tentando oferecer para que elas ofereçam, né, para os seus clientes, como a gente falou, né? Mas assim, o que eu ia falar? Eu ia falar sobre, você falou da tecnologia que está por trás, né? Da criação, das APIs, não lembro, eu ia falar alguma coisa relacionada a isso, depois eu lembro e comento. Ótimo, não. E, Charles, pensando na Cultrip, assim, no que você tem hoje, quais são os próximos passos que você Lembrei, enxerga? É era ter um por aí. investidor, é contratar pessoas? Qual é o estágio atual que a Cultrip se encontra? Era por aí que eu ia também. A minha percepção é de que, para ter investidor, você precisa ter primeiro clientes e mostrar como você vai avançando em termos de negócio. E um negócio, basicamente, é resolver problema de clientes. Então, você tem que mostrar, olha, resolvi o problema de um cliente, e esse cliente me disse que gostou. Resolvi o problema de 10 clientes e 8 me disseram que gostaram. Você tem que ter esse tipo de dado, né? Você tem que demonstrar que sua solução está ajudando pessoas para você conseguir investimento. O investimento, no início, a gente sempre acha que o investimento é algo que vai fazer você criar o produto. E normalmente não é. O investidor, ele investe porque ele quer ganhar dinheiro, não é porque ele quer que você crie. Aqui o guia está ficando pronto. Então, o meu desafio maior hoje é vender, né? Digamos, é ter clientes, entender a percepção que eles têm da solução. Por exemplo, se você fosse um cliente hoje, né, como você está sendo, um cliente grátis, mas um cliente, então eu queria saber, quando você viajasse para Paris, se você foi nesse lugar aqui, que eu não conheço, esses lugares de Emily em Paris, eu nunca nem assisti Emily em Paris. Minha esposa já assistiu. Se o Jardim de Luxemburgo tem alguma relação com a série, como está dizendo aqui, né? Se eu não tô lendo, né? Não sei o que está falando. Aí vem o outro, isso aqui, o Grand Vefu, é um lugar para comer, você vai gastar um dinheirinho lá, mas você vai se sentir em Paris. O outro aqui, Montmartre, e aí, sim, esse lugar eu conheço, e eu sei que Emily passa também em Montmartre, que eu já vi algumas cenas. Museu de comida, eu não sabia que estava lá, mas diz que tem. Isso aqui para jantar. E aí vamos ver mais lugares. A Ponte Alexandre III eu já vi, uma cena de Emily Paris que é nessa ponte. O Palácio Garnier também já vi. Esse café eu não conheço. E vamos ver se vai ter um lugar que eu vi uma cena, que é um museu de luzes. Eu não sei se vai ter aqui. Ele! Lights Workshop, é isso aí. Que tem Muito uma cena que interessante. é isso aqui. Não sei se você assistiu. É na primeira Não. temporada logo. Que foi um dos poucos que eu assisti. Eu vi uma cena nesse lugar. Ela e outras pessoas estão assistindo essa. Era exatamente esse aqui, que é de Van Gogh. Maravilha. Aqui eu não sei o que é, e aqui é uma cafeteria que eu também não sei o que é. Então você pode. Será que esse botão aqui vai funcionar? Eu conheço o outro. Eu testei o outro antes. Então, mas você pode baixar ele em PDF. E aí, o que é que eu ia falar naquela hora que você. Que eu falei, esqueci o que eu ia falar. Uma vez que você tem um produto e tem clientes interessados no produto, eu entendo que o seu desenvolvimento do produto tem que ser constante. Então, não posso, se eu tiver um cliente amanhã, eu não posso considerar que Cultrip está feita e pronto, vou vender somente. Não. Eu tenho que seguir melhorando. Então, pode ser, por exemplo, aqui ele baixou o PDF. Pode ser que eu consiga desenvolver um audioguia, por exemplo. Aqui é a versão PDF desse guia. Mas assim, pode ser que eu consiga desenvolver um audioguia e que isso seja bom para o cliente. Pode ser que eu consiga desenvolver uma realidade virtual, como é que chama aquele negócio? Realidade aumentada, e que isso seja bom para o meu cliente. Então, uma vez eu tenho clientes, vou seguir desenvolvendo o produto o mais que eu puder. Eventualmente eu posso conseguir desconto, fazendo parcerias com cafeteria, com museu, com o que quer que seja, e oferecer para agência de viagem, falar assim, olha, eu te dou esse 10% de desconto aqui, fui eu que consegui, né? Então, e aí eu vejo que é o crescimento do negócio, é o desenvolvimento do negócio. Para que uma empresa segue contratando? Segue contratando porque segue inovando, segue criando coisas. Então eu quero chegar nesse estado de poder seguir inovando. E é nesse momento que entra o investidor. Eu entendo. O investidor não entra para que eu consiga o primeiro cliente. Ele entra para que eu inove e cresça.
Porque o investidor quer botar 10 e tirar 1.000. Então tem que crescer, ele tem que saber que eu consigo 10, mas que se ele botar dinheiro, ele vai conseguir 1.000. E o meu primeiríssimo desafio é conseguir cliente, o primeiro, depois o segundo, mas logo depois, o meu desafio seguinte é conseguir viver de Cooltrip. Conseguir dedicar 100% do meu tempo e da minha atenção de trabalho para Cooltrip. Porque hoje eu dedico tempos noturnos, fim de semana noturno também, quando minhas filhas estão dormindo. Quando as crianças dormem e minha mulher dorme, eu trabalho em Cooltrip, quando eu estou de férias, enfim. Eu quero dedicar tempo de qualidade, né, digamos, de trabalho. Esse é o segundo. E aí o terceiro é chegar no crescimento. E para terminar essa explanação que eu me empolgo, eu espero, assim, quando você fala assim, qual é o seu sonho com o Cooltrip? Meu sonho com o Cooltrip é muito claro. É que um dia, em 5 anos, 3 ou 4 ou 10, esses ônibus que você vê na rua, que são os ônibus vermelhos de City Sightseeing, né, os ônibus de turismo, não sei se tem aí, em Portugal deve ter, aqui na Espanha tem. Você sobe, chega lá, ouve, bota o negócio no ouvido, vai passando ponto turístico. Aqui é não sei o que lá, aqui morreu não sei quem, aqui fez não sei o que lá. Eu quero ônibus de Cooltrip, roxinhos e brancos, em que o banco seja no formato de livro, você vai ter livrinho do lado, e você vai passar por Paris, ouvindo histórias de livros, de filmes, de séries de TV, de Paris, em Londres, em Lisboa, em lugares icônicos, não precisa ser no mundo todo, não. 20 cidades tá bom. Esse é meu thinking big, né, lá na frente, eu queria que fosse isso. Muito interessante, Charles, eu não tenho dúvida que você vai chegar lá. Vendo o Cooltrip como usuário, eu acho extremamente interessante e relevante essa questão do guia, a alocação dos dias e dos tempos, eu acho muito legal. E eu acho que, como usuário final, dando aqui o meu pitaco, por favor, eu acho que seria extremamente interessante se eu tivesse a possibilidade de criar eventos baseados nas visitações e adicionar isso diretamente para o meu calendário. Porque se eu adicionar para o meu calendário, eu posso consultar o PDF para ver, olha, será que o lugar que eu estou indo é, de fato, cara, o crachá, né? Tá batendo a imagem? E eu já vou ter isso no meu calendário, vou conseguir adicionar pessoas que podem estar viajando comigo para falar, olha, esse é o nosso roteiro aqui no calendário, já está tudo no meu celular, vamos visitar, sair 9 horas, com base no hotel que a gente está, quanto tempo a gente vai levar até chegar lá, vou clico no Google Maps, ou o Google Maps já vai estar no evento, já me dá essa noção. Eu acho que seria bem interessante para o usuário final ter esse tipo de integração. Que legal, velho, obrigado pela dica, ainda bem que tá gravado. É isso mesmo, porra, muito bom, velho. Tomara, é uma boa ideia, essa integração para o usuário final. Sim, para o usuário final ou para a agência, imagino que eles possam mandar para a pessoa, mas acho que para o usuário final teria um impacto muito grande, porque ele consegue exportar facilmente para o calendário e aquilo vira um acionável para ele. Tipo, eu já sei quando eu vou poder visitar, em qual hora, o que eu vou ter, então não vou ter que copiar e colar e criar tudo manualmente, sabe? Exato. Eu vou só te mostrar aqui, no PDF, o que eu coloquei foi um link para o Google Maps, para cada localidade. Então, você está vendo o Google Maps agora? Tá, né? Sim. Ele já puxa de onde você tá ou ele puxa de onde é o seu hotel, vamos dizer assim? Ele puxa do anterior. Ele puxa do anterior, onde você está e para onde você vai, né? Então, ele diz aqui que caminhando são 11 minutos. Né? Então, isso eu coloquei essa integração com... Talvez o ideal seja tudo dentro da plataforma, né? Mas o que eu fiz foi criar o Google Maps, eu criei. Sabe quem criou? Quem criou foi o Copilot. Criou em Python. E o Lovable criou aquele negocinho, o botãozinho ali. Visual. Né? Vibe coding, eu não gosto da palavra vibe coding. Mas eu ouvi uma palavra uma vez, uma expressão que era AI não sei o quê. Não sei. É como se fosse assim, programação com ajuda de AI. Que para mim é isso. Né? Sim. Mas tem uma expressão em inglês que descreve isso. Que eu esqueci. Eu acho que isso não é muito diferente, pelo menos na minha opinião, de copiar e colar do Google. Porque no Google nós fazemos pesquisas, olha, também. Como eu importo um Excel dentro do meu programa. Vou lá, vejo a solução que alguém fez, copio e colo o código, ou seja, nós estamos sempre olhando sobre os ombros de gigantes, né? Que é uma frase que a gente vê aí na programação e na vida, por tudo, né, cara? A gente, assim, hoje em dia é muito difícil você inventar alguma coisa do zero. Pois é. Ah, pois, aí vamos ver até onde é que a gente chega. E quando? Já tá chegando muito longe. Eu lembro do primeiro website que você tinha,
Você lembra, né? E lembro. Eu já tinha visto naquela época que eu vi um post seu no LinkedIn e eu falei, cara, o Charles está criando uma empresa. E sempre me chamou muita atenção essas pessoas que têm um trabalho, mas parece que tem aquela fome, sabe? É até isso que eu ia te perguntar, Charles. Você sempre teve essa ambição dentro de você de querer criar, querer ajudar pessoas? Eu acho que é natural. O que a gente falou do risco lá no início é um pouco isso, né? Assim, sair de um país para o outro é um passo gigante, é um projeto enorme. E você assume muito risco pensando que você vai ter sucesso, né? Imigrante de sucesso. Então, eu saí de um país para o outro, igual você, né? Eu saí em 2009. Fazer um doutorado, fazer um mestrado, até uma graduação, você tem um projeto de algo que pode melhorar a sua vida, você também assume risco, e é um projeto que você investe tempo, você aprende, você estuda, você se dedica com um objetivo, que você pode alcançar ou não. Você pode terminar a graduação e no dia seguinte você não tem o emprego que você sonhava. Pode terminar o doutorado, no dia seguinte você não tem o emprego que você sonhava. Mas pode ser que você tenha, ou talvez estatisticamente as chances sejam maiores. O mesmo é a empresa. Assim, eu tenho algo muito particular que é, eu sonho em ser independente. Eu sonho em, algum dia, poder escolher não trabalhar na terça-feira. E trabalhar no domingo que seja, não tem problema. Eu sonho algum dia não ter que pedir permissão para poder sair mais cedo, para poder acompanhar minha filha para uma escola, coisas assim. Então, eu vi em empreender a possibilidade de conseguir isso. Eu pensei, inicialmente, que podia ser com um ano, que podia ser em 2018. Não foi e não é, é difícil que seja. Mas eu ainda acho que pode ser no ano que vem. Eu tenho muita esperança de que seja no ano que vem, esse momento de ter essa liberdade, né? E se a liberdade também vem acompanhada da liberdade financeira, que é o que eu disse que falta na vida da gente aqui no exterior, melhor ainda. Então, vai por aí. Mas o meu primeiro objetivo, como eu disse, é conseguir um cliente. O segundo objetivo é sobreviver de Putrip. E o terceiro objetivo é que cresça. E aí, que além de sobreviver, que ter uma vida mais confortável para mim e para minha família. Sem dúvida, Charles, conta comigo para o que você precisar para a sua jornada. Eu acho que o sucesso ele é muito também sobre a jornada e não só sobre a conquista, né? Eu tenho certeza que você já conquistou várias coisas como imigrante, mas essa jornada que a gente tem de sempre aproveitar o momento que a gente está vivendo, tenho certeza que você teve muita diversão montando a Cultrip já. Claro. Isso, acho que é o grande barato, né, de você ter essas ideias, de você ter essa criatividade, de ter sua jornada. Charles, eu queria encerrar, o papo está muito bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, e eu queria encerrar com uma última pergunta. Imagina que você é o Charles que está pensando em migrar, ou você é qualquer pessoa que está pensando em migrar agora. Qual é o conselho que você dá para que essa pessoa tenha uma imigração de sucesso, na sua visão? Rapaz, eu não acho que tem um segredo, não acho que tem um caminho só. Mas é importante, eu acho que ajuda muito, se você tiver uma reserva econômica, né? Se você se preparar economicamente para a eventualidade de dar errado, ou para a eventualidade de ter um problema inesperado quando você chega no local. Então, é muito importante, se você puder ter essa reserva econômica, tenha. Se você não puder, eu imagino que a maioria não pode, porque se a gente está querendo se mover, é porque geralmente a situação não está boa onde você está, né? Eu recomendo procurar pessoas de confiança no local, como eu falei antes, né? O amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Tenta chegar em alguém que exista no local para que você não chegue e esteja 100% sozinho. Nem que seja, você ligue, tem que explicar durante meia hora. Rapaz, eu sou amigo de Zé, do Antônio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque pode ser que você precise, né? E estar sozinho, 100% sozinho, meu Deus do céu, é muito, muito ruim. Então, essa é outra coisa. Pesquisar sobre o lugar ajuda, os costumes, a cultura do lugar, né? Por exemplo, é muito diferente Suíça e Portugal, Suíça e Espanha. Desde a questão dos tempos, né? Da pontualidade, inclusive dos serviços públicos e tudo, até também a reação das pessoas a determinados comportamentos. A um abraço mais carinhoso ou a saudar informalmente no primeiro encontro. Essas coisas ajudam a, pelo menos, você sentir que você está... Passar mais confiança, de certa forma, né? Passar mais confiança para a pessoa que, para ela também você é novo, né? Para essa pessoa que você está conhecendo agora. Tem algumas coisas, eu acho que é isso. E eu sou um sonhador, eu sou um otimista, então eu diria,
vai fundo, se você quer isso, vai fundo, resiliência, analisa se alguma coisa está indo difícil, está indo ruim, está indo mal, analisa o que você pode fazer para que vá melhor, né? Tenta tirar o melhor da oportunidade. Não se rebaixe, não se rebaixe, e vão tentar te rebaixar, mesmo que inconscientemente. E aí eu posso fechar dizendo assim, tem um vídeo, eu vou te passar, Marcelo, porque talvez você possa compartilhar, quando você compartilhar o post, tem uma música de Jorge Drexler, um cantor uruguaio. A música se chama Movimento, e fala sobre a natureza humana de mover-se, de migrar, de buscar coisas novas. É linda a música. E tem uma parte que ele fala assim, eu não sou de aqui, pero tu tampoco, né? E aí fala, como é? De nenhum lado del todo e de todos os lados um pouco. Então, falando que todo mundo, no fim das contas, é um imigrante. E isso me ajudou muito quando eu fui para a Suíça e que passei por situações que me rebaixaram mentalmente, né, animicamente, a me sentir melhor, né, a falar assim, o que é que esse neto do cara que veio da África tá falando com o neto do mesmo cara que veio da África, né, assim. A gente é igual. Sim. Então, coisas assim também ajudam, né? Para que animicamente não se rebaixe, né? E boa sorte, jogue duro, como diz na Bahia. Charles, a gente não podia encerrar de melhor forma. É um prazer falar contigo. Espero que um dia a gente se encontre pessoalmente, né? Foi sempre no virtual até agora. Mas se você chegar aqui para Portugal, me avisa para a gente se reunir, bater um papo. Vou ter o maior prazer e desejo sucesso para você sempre, para a Cooltrip. Tenho certeza que logo, logo você está aqui de novo no podcast, já mostrando o sucesso da Cooltrip, com vários usuários, e tenho certeza que há tempo inteiro, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo, né? Quando a gente tem esse sonho e essa vontade de empreender, é você poder trabalhar no próprio sonho e menos no sonho dos outros, né? Que acaba sendo um pouco isso. Essa é a frase. E vou lançar então um desafio aqui, ó, Web Summit, que tem em Lisboa, 2026. Vou tentar ir com o Cooltrip, aí a gente se vê. Olha, vou estar lá, hein? Tomara. Vamos botar aí uma meta. É isso aí, meu amigo. Olha, um grande abraço, fique bem. Obrigado, mano. Vamos encerrar esse episódio. Para você que está ouvindo, muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Obrigado a todo mundo pela atenção. Obrigado, Marcelo.